Jogadores como Tatu, Zito, Dodô, Edmar e o técnico Aimoré Moreira vestiram a camisa do Esporte Clube Taubaté e também vestiram a camisa da Seleção Brasileira, onde conquistaram títulos. Hoje eu conto pra você a história desses atletas. O Tatu nasceu em Taubaté, ele esteve na conquista de 1919, onde ele se destacou e acabou indo para o Corinthians. Em 1922 ele acabou se destacando naquela equipe e foi convocado para a seleção brasileira. No dia 17 de setembro de 1922, Tatu fez a sua estreia pela seleção brasileira contra o Chile, na partida que acabou 1-1 com um gol dele. A seleção acabou sendo campeã sul-americana naquele ano e com isso Tatu se tornou o primeiro taubatiano a marcar um gol e ser campeão com a camisa da seleção brasileira. Zito jogou no Esporte Clube Taubaté de 1951 a 1954, onde ele foi campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. Em 1956 ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, ao qual ele defendeu na Copa do Mundo de 1958, 1962 e 1966. Das 3 participações em Copa do Mundo, Zito acabou ganhando 2. E na de 62 ele ainda era comandado por outro técnico que vestiu a camisa do Esporte Clube Taubaté. Quando o Taubaté disputou a elite do Campeonato Paulista pela primeira vez, Aimoré Moreira estava no comando da equipe da 9ª rodada até a última, quando ele voltou para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Segundo o Moa Taubaté, existem registros que comprovam que o Aimoré Moreira recebeu do Joaquim de Moraes Filho uma granja próxima à Vila São Geraldo como parte das luvas para defender o Esporte Clube Taubaté. Aimoré Moreira ainda comandou o Taubaté em 56, 58 e foi responsável pela excursão do Esporte Clube Taubaté pelo Nordeste em 59, onde ele comandou a equipe. Em 22 dias a equipe jogou 11 jogos e venceu 7, empatou 3 e perdeu apenas 1. Em 1960 e 1961, Aimoré Moreira continuou no cargo. No ano de 61 ele tinha contrato até maio. Porém, no mês de março, a extinta CBD, que hoje é a CBF, convocou o técnico para comandar a seleção brasileira que estava se preparando para a Copa do Mundo de 1962 no Chile. Mesmo na seleção brasileira, Aimoré Moreira comandou a equipe na estreia do Campeonato Paulista daquele ano contra o Ferroviária, e ele ainda arrumava períodos para vir para Taubaté, já que ele tinha que cuidar dos negócios e da granja. Em 1962, o Aimoré Moreira ganhou a Copa do Mundo com a seleção brasileira e ele ainda voltou aqui para Taubaté para comandar a equipe, porque o time estava na última colocação do campeonato, sendo rebaixado para a segunda divisão. Ele trocou a seleção brasileira pelo Taubaté, mas ele não conseguiu evitar o pior e o Taubaté foi rebaixado para a segunda divisão. Em 1980, Edmar se destacou no Esporte Clube Taubaté como artilheiro do Campeonato Paulista com 17 gols. Depois disso, ele foi para o Cruzeiro e daí ele disparou para o mundo. Em 1978, ele disputou os Jogos Olímpicos de Seul com a seleção brasileira, fazendo dupla com Romário no ataque. Eles acabaram conquistando a medalha de prata. Atualmente, a seleção olímpica ainda conta com um taubatiano na sua equipe. Dodô começou nas categorias de base do Taubaté aos 7 anos e ele acabou disputando o Sub-14 e o Sub-17 pela equipe. Antes de ir para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Dodô ele fez a estreia no Campeonato Brasileiro pelo Curitiba em 2017. Quando o Dodô foi vendido para a Ucrânia, o Esporte Clube Taubaté recebeu uma parte do valor por ser o clube formador, graças ao Gilcinho e o Fábio Antunes. Com a seleção brasileira, o Dodô ele já disputou o Torneio Tenerife e a Copa América Sub-20. Essas são as pessoas que vestiram a camisa do Taubaté e ainda assim vestiram a camisa da seleção brasileira.